bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao SAL Podcast. Estamos aqui na nossa primeira gravação, né? Episódio 1, ou seria o episódio 0? Sejam bem-vindos. É o piloto. 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 É importante dizer que é um piloto, porque, afinal de contas, a gente está aprendendo a fazer isso aqui e é bem provável que nos próximos episódios coisas vão mudando, vão aparecendo, que a gente vai aprendendo com essa prática, que é um universo muito novo para todos nós, né? Acho que a gente vai começar a se sentir mais em casa, já. Uhum. Quando pegar intimidade, eu acho que a coisa vai embrenhar ou engrenhar? Não sei como é que... Engrenar. Engrenar. Era isso que eu queria falar, eu não sabia. Então, tem muita coisa aqui que nós não temos a pretensão de que isso seja uma fórmula pronta para que você assimile e tome como uma verdade absoluta, porque todos nós aqui estamos em busca da verdade e somos só mais outras 3 gaivotas no bando. A expectativa aqui é oferecer perspectivas para que você reflita, encontre suas respostas e, enfim, de alguma forma robusteça a sua biografia. Então, de antemão, desculpa por alguma coisa que a gente não saiba, alguma dúvida que surja, que a gente se atrapalhe, mas nós estamos aqui muito atrevidamente nos lançando a esse desafio e não sem a ajuda de muita gente. Então, a gente tem muita gente para agradecer a todos os nossos apoiadores ostensivos ou anônimos. Vocês têm uma importância fundamental nisso, vocês não fazem ideia de como importa para nós o seu apoio. Sem vocês, sem o seu apoio financeiro, sem o seu patrocínio, isso não seria possível, mas sem o seu apoio moral também, porque a gente descobriu que não estava maluco, né? Sim, com certeza. Então, as pessoas que disseram seu sim para nós, muito obrigado por isso. Então, desde já, a gente pede para que você siga as nossas redes sociais. Então, a gente pede que você divulgue isso aqui, assista, compartilhe, critique, sugira, porque vai ser realmente bastante importante para nós. Inclusive, se você ainda não é um apoiador do SAL, você pode nos apoiar, né? Basta entrar em contato com um de nós aqui e a gente explica para você como pode funcionar, mas você já apoia muito assistindo, divulgando e trazendo seus comentários que vão ser, sem dúvida, muito importantes para nós. Já pedi para compartilhar e... falta a gente explicar por que SAL Podcast. Não, eu acho que primeiro a gente tem que começar se apresentando. É verdade, né? É verdade. Começa Quem é você? Coisa que fez o triângulo. Foi. Bom, eu sou o Fábio e as minhas credenciais mais importantes eu sou o marido da Mônica e sou o pai da Maria Clara, do Guilherme e da Cecília. Sou católico, romeiro, empresário e hoje em dia tenho me dedicado principalmente a consultoria e mentoria. Já tive o privilégio, a honra de servir a algumas dezenas de empresas, talvez a essa altura já alguma centena ou mais de uma centena de pessoas e, enfim, em busca da verdade. Sempre. Então, eu sou a Mônica, esposa do Fábio, eu sou a Mônica do Fábio, mais conhecida como a Mônica do Fábio. Eu sou o Fábio da Mônica. Mãe de 3 filhos, Maria Clara, que vai se apresentar já. Guilherme e Cecília. Acho que meu maior título é mãe. Já trabalhei com muitas coisas, em muitas áreas. E acho que é isso. Banqueteira. Atualmente. Banqueteira. Grande Faço confeiteira. catering. Acho linda essa palavra, aliás. Catering, Grande confeiteira. Algumas especialidades da Mônica. Não diria confeiteira, mas sou uma boa cozinheira. Ok. É que o cookie que Mônica faz é espetacular. Alguns dos nossos convidados serão brindados com cookies aqui. Sim. Né? Então, Mônica, na verdade, é um canivete suíço. Tem 1 milhão de saberes e de habilidades. Então, seria difícil muitas mesmo. Facetas. Muita complexidade em uma mulher só. E é aquela que me sustenta, sem a qual eu não poderia fazer 1/5 daquilo que eu tenho conseguido fazer. Então, Mônica é uma figura extraordinária. Muito legal a gente fazer. Somos sócios. Mas essa gente sócia. Além de tudo. Legal. É nóis. E eu fico muito feliz por estar em uma empreitada agora com vocês. Eu sou a Maria Clara, filha da Mônica e do Fábio. Eu tenho 16 anos. Sou professora e eu estudo artes em geral, mas principalmente música. E tô aqui com os dois, muito feliz por essa oportunidade, ter essa experiência, trazer as nossas conversas de cozinha pro estúdio e compartilhar elas com mais pessoas. Eu acredito que
vai ser algo muito enriquecedor, principalmente pra gente mesmo, né? Mesmo com a pretensão, né? Com o propósito da gente trazer algo bom para as pessoas, eu acho que isso vai trazer muitos bons frutos para nós, como família mesmo. Com certeza. Eu acho que, de certa forma, o intuito é a gente reverberar a mesa da nossa casa aqui e trazer você para sentar com a gente. A Maria Clara aqui é uma presença que faz todo sentido para nós, porque, de alguma forma, ela sempre enriqueceu as nossas conversas. Maria Clara é figura central no enriquecimento da nossa fé como católicos, como cristãos. E é uma figura extraordinária, né? De alguma forma, ela é uma comprovação de que nós não estamos malucos, né? Que alguma coisa a gente entendeu. Claro que muito de a Maria Clara ser a jovem brilhante que ela e isso é algo bastante repetido pelas pessoas que conhecem a Maria Clara, que nos acompanham, que fizeram romaria com a gente. Sim, Maria Clara é romeira, já fez 2 romarias comigo. E as pessoas reconhecem realmente na Maria Clara uma figura extraordinária, e os méritos são muito mais dela, né, no plano terreno, por assim dizer, e infinitamente muito mais de Nosso Senhor, que é muito misericordioso conosco, com ela também. Mas sim, claramente isso tem alguma interferência nossa, muito mais notadamente da mãe. E como Maria Clara sempre enriquece as nossas conversas, tinha todo sentido ela estar com a gente para fazer esse sal, né? Então, muito obrigado por trazer um tempero diferente para essa mistura. Dito isso, bem-vindos ao Sal Podcast. Muito Tão legal bem-vindos. falar isso. É legal, né? E você pode começar explicando por que que... é importante dizer, tá? Este episódio do Sal Podcast tem roteiro de Maria Clara Mendonça Carleto. Sim. Então, saibam, né? E acho que é legal você começar a falar sobre o que é. Por que o nome Sal, você e Mônica? Uma curiosidade curiosa. Nós escolhemos o nome do projeto, acho que foi no dia que a gente fez o vídeo pra convidar o pessoal, né? Foi. Então foi bem de supetão, assim, foi Foi. uma inspiração, uma epifania, como bem diria Penso você. que isso é auspicioso, porque tem um podcast super famoso e que eu até fui rever o primeiro episódio hoje, e quando eles começam a falar, eles falam, olha, a gente definiu o nome há 1 minuto atrás, antes de começar a gravar. Nós infelizmente não estávamos gravando efetivamente, mas estávamos lá. Foi meio que um piloto aquilo lá, né? Uhum. E aí a gente definiu o nome lá, então, quem sabe? Foi o prelúdio, assim. Uhum. Qual que é esse que você viu? Que Os sócios da Malu Perini e do Bruno Os Perini. sócios. Eles fizeram Nossa, em um que minuto. legal. Eles Eles estavam conversando antes de gravar, como a gente aqui. E aí eles falaram, olha, esse aqui é o podcast Os Sócios. Inclusive, a gente acabou de definir o nome. Tá? O nosso, só para esclarecer, a gente não definiu minutos antes desta gravação. Sim, foi outro dia. Mas sim de uma que muitos dos senhores e senhoras que estão nos acompanhando aqui receberam, em que a gente apresenta o projeto para algumas das pessoas mais próximas para a gente, e que convidou essas pessoas a engrossarem o caldo, né? Então, engrossar o caldo. Feitas as analogias com comidas, acho que podemos explicar, então. Que é a primeira, obviamente, o sal, que é justamente aquilo que dá o tempero, dá o sabor, dá o remeleixo para aquilo que nos sustenta, né, pro alimento. Então tem todo esse teor mesmo de sustentação por meio do alimento, que acho que é engraçado, que traz até uma faceta do papel da mamãe na nossa casa, porque ela que cozinha a maior parte das coisas que nós comemos, assim, né, de fim de semana e tal, e eu acho que é uma das vias pelas quais ela traz, assim, o amor e toda a sustentação para nossa família mesmo, nos 2 sentidos. Além disso, o sal tem uma propriedade que é a da conservação. E caso vocês não saibam, todos nós somos conservadores, então... Inclusive, tá aí um tema interessante para falar algum dia, né? Sim. Mais alongadamente. E vale dizer que este viés do conservadorismo foi introduzido na nossa casa muito pela Maria Clara. Verdade. Né? Claro que isso estava presente, de alguma forma, na nossa cultura, nos nossos valores,
Mas o aprofundamento dos valores conservadores veio para nós muito pelos estudos, pelos interesses da Maria Clara, que sempre foi bastante estudiosa, muito interessada e com uma vocação autodidática, né? E se você que está assistindo já torceu o nariz porque ela usou esta palavra polêmica hoje em dia, conservador. Não pode. Não saia. Fica aqui porque você não sabe o que é conservadorismo. Mas a gente não vai falar disso hoje. A gente vai falar disso outro dia. É isso aí. Só um spoilerzinho. Eu toquei no microfone, espero que não tenha. Não tem problema, não. Mas essa questão da conservação, pelo menos historicamente, politicamente falando também, na forma como nós experienciamos esse valor de conservar e de conservar as tradições, os bons costumes. E na hora de efetuar mudanças, efetuar essas mudanças com prudência. Então, nós não somos conservadores no sentido senso comum, que as pessoas falam, seus pais são conservadores. Isso geralmente significa, eles não me deixam fazer nada, não... Isso, e também não é conservador nesse até sentido. com termos como reacionário e tal. Não Sim. tem nada a ver. Fascista, nazista, taxista, piorou. motorista. Eletricista. Não, Porque- eletricista até dá, entendeu? Agora, esses outros não. Porque é engraçado, o termo acabou tomando outros sentidos, conotação outras diferente. conotações. E eu, pessoalmente, às vezes eu uso. Tudo depende da pessoa com quem você tá falando e a mensagem que você quer passar. Mas nesse sentido aqui, que nós estamos comentando, é uma conservação no sentido histórico mesmo, no sentido da própria teoria. E nessa teoria nós vamos nos aprofundar outro dia. Mas o nome sal, voltando à explicação original, o nome sal se deu muito pela questão do sabor do alimento, da conservação e também... Quais são as outras coisas? Eu esqueci. Eu me lembro, eu tinha pensado assim, de ressaltar outros sabores. Sim. Porque muitas vezes a gente pensando no sal, né, como ali como a função, né, de ressaltar os sabores. Então você pega às vezes um alimento que ele tem um sabor específico, mas que você consegue ressaltar se você usar o sal. E também, que foi um ponto importante que a gente colocou, acho que no nosso piloto ali, Sim. né? Que foi o de... Apesar de ser tão marcante, ele não aparece. Muito discreto. Muito discreto, né? Não aparece. Então... Tem umas outras conotações, né? E dentro dessa ideia do conservadorismo, é importante dizer que todo o mainstream, toda a cultura moderna, toda a mídia apontam para um caminho de progressismo. Sim. De ruptura com tudo o que há e, sobretudo, de um grande relativismo. Tudo é relativo. Só que não. Então, toda a cultura e mídia e comunicação, toda a produção de conteúdo, você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, né? Não é toda 100%, mas na sua imensa maioria, não é feito manada, aponta para uma relativização de tudo. Então, todo mundo pode ser o que quiser na hora que acorda. Pensa, bom, hoje como é que eu estou me sentindo? Né? E que todo mundo teria que acolher todo mundo, que é uma conta que não fecha. Né? Então, a gente entendeu que havia necessidade da colocação de um outro ponto de vista e é por isso que nós estamos aqui. Né? Vamos falar dos temas modernos, de tudo que está acontecendo, mas sob uma outra ótica. Coisas que... Pelo monopólio da crítica, que é a Beautiful People, como diz o Danilo Gentili, né? O monopólio da crítica e da virtude que essa turma tomou para si, todo mundo fica muito constrangido de falar qualquer coisa. Então, eu vou até daqui a pouco dar um exemplo disso, que não tem tanto a ver com o nosso tema, mas só para a gente ilustrar. E aí, quem tem alguma coisa para dizer de dissonante, está soando muito mal. Fala-se hoje muito em inclusão e pluralidade, né? Tem um outro nome, diversidade, que está muito na moda. Liberdade de expressão. Isso. Né? É curioso que em nome da liberdade de expressão se cerceia a expressão de uma grande parte da sociedade. É curioso que em nome da diversidade, cada vez mais, um tanto de gente que quer apenas tocar a sua vida de forma pacata tem sido excluída. Então, é uma diversidade que exclui. Um negócio muito maluco, né? E faltam vozes dissonantes para dizer, escuta, vocês pararam para pensar nisso? Então, recentemente, nós ouvimos uma história na igreja, né? Vocês viram que eu me apresentei como Fábio da Mônica, a Mônica do Fábio.
Agora tem uma turma dizendo que não pode mais, porque isso remete ao machismo, porque isso remete à posse, né? Então, não tem Mônica do Fábio, não tem Fábio da Mônica, porque senão as pessoas começam a exercer a posse umas sobre as outras e isso gera violência e etc e tal. Um discursinho fraco, bobo, mas que pega. Dali a pouco a galera tá repetindo, ninguém questiona mais as coisas. Então nós estamos aqui para ajudar a questionar. E a justificativa é assim, às vezes a pessoa não foi bem instruída, não tem uma boa educação, então quando entende que é a Mônica do Fábio, aí entende que vai ser o dono mesmo, e aí isso vai justificar, por exemplo, uma violência doméstica. Cara, é surreal, né? Então quer dizer, se eu não sou da Mônica, eu sou de quem? De mim mesmo? Se eu sou de mim mesmo, eu já tenho um problema, porque eu já não posso ser exatamente um cristão. Que despojou-se de si mesmo por todos nós, ou por cada um de nós. Uhum. Então, quer dizer, é evidente que eu sou da Mônica. Se eu não sou da Mônica, se eu não sou da Maria Clara, se eu não sou um escravo das pessoas, eu não sou livre. Uhum. Né? Então, o conceito de liberdade também se perdeu muito nessa onda toda do que nós estamos trazendo aqui. Então, poxa, se eu e Mônica, quando nos casamos, nos tornamos uma só carne, então como é que eu não sou dela? Este braço aqui, de quem que é esse braço? De quem Dos dois. Não, pensa bem. Qualquer pessoa que vê lá na rua vai falar, de quem que é esse braço aqui? Da minha mãe. Esse braço é da Mônica, certo? Dá pra esse braço não ser de Mônica? Não dá pra ele não ser de Mônica, é de Mônica. Porque é parte da carne dela. Se eu sou parte da carne dela, não tem como não ser dela. Então, é simples. Então, se for assim, a gente precisa picotar a Bíblia também, porque aí não dá mais para dizer que quando um casal se junta, ele se torna uma só carne. Claro que isso é cada vez mais difícil para entender, num tempo como o de hoje, do cientificismo, da prova, etc e tal, quando tudo que mais importa não pode ser provado. Uhum. Então, para temas como esse, que não tem um iluminado para levantar a mão e falar, escuta, entendi, legal, bonitinho o seu discurso, mas como é que fica a história de os dois serem uma só carne? Vamos conversar, vamos tentar entender. Vamos parar de dizer, então, que o que Deus uniu, o homem não separa? Uhum. Porque parece que as pessoas estão querendo separar os casais por aí. Eu percebo também que as pessoas hoje têm muito receio, né? Na verdade, não existe esse momento aqui de uma conversa, de um bate-papo, né? As pessoas têm receio de falar o que pensam. Então, mas eu fiquei na dúvida. Você tá dizendo pra mim que, eu não posso falar? As pessoas não conseguem questionar. Mas é claro, senão o cara pode soar machista. Então, porque aí pode soar, você está sendo muito isso, você está sendo muito aquilo. Sim. Né? Então, as coisas estão indo pra um extremo, assim, muito grande. Então, eu acho que a gente tá aqui pra propor conversas, para que a gente tenha tranquilidade de respirar e poder perguntar, poder questionar, ter dúvidas. Então, é um lugar exatamente para que a gente tenha essa tranquilidade, né? Até de deixar perguntas aí para a gente poder depois... Porque é um conversar tempo de juntos, muita... né? Exatamente, porque é um tempo de muita pretensão, em que as pessoas se focam simplesmente na própria opinião, como vocês dizem. Então, você ter a liberdade, ter a tranquilidade de você questionar alguma coisa é libertador, porque você está assumindo algo da sua identidade, que você não sabe tudo, que não há uma pessoa que saiba tudo, que não tenha algo a aprender, que não tenha dúvidas, perguntas a fazer. E isso se conecta perfeitamente com o tema de hoje, que é a humildade. Sim. Você ter a humildade de conseguir se colocar como uma pessoa ainda em formação, uma pessoa que ainda está aprendendo. E é justamente isso que a gente quer trazer aqui, trazer as pessoas para a própria identidade de alguém que ainda está aprendendo, como nós três ainda estamos aprendendo diversas coisas. Morte, sem dúvida, exatamente, né? Porque se a pessoa chega em um estágio da vida em que ela diz, não, eu tô completamente pronto, eu não tenho mais nada para aprender, só comprova que essa pessoa realmente não sabe de nada. Você me lembrou agora. Eu sei. Gente, a minha memória absurda, graças a Deus, maravilhosa. Eu tinha um marcador de livro, pode ser que eu até tenha em algum lugar ainda em casa guardado. Ele tinha uma frase que eu lia quando eu era criança, porque eu ganhei de uma prima de 2º grau. E ele falava assim, no dia que... Não sei, gente, não conheço o autor da frase. Às vezes até uma pessoa super conhecida, alguém vai olhar e vai falar assim... Se alguém souber... Google. Você não sabia? Se a produção quiser procurar, mesmo, inclusive... depois a gente vai colocar no Google. No dia em que parares de avançar e disseres, até aqui já basta.
então estás morto. É. Isso. Porque o que é a vida? Aqui, vamos filosofar. A vida Vai, é Abujamra, a busca. fala. A vida é a busca por Começou, perguntas, gente. É, Mas é justamente isso, a gente né? nem terminou a explicação do outro, mas beleza, vai misturando, vai falando do tema e tal. Agora, Sal da terra. Aqui é assim, viu? Tem que... Sim, tem a questão tem essa questão do sal da terra Que também. eu acho que é a mais óbvia, né? foi a É. que todo mundo lembrou primeiro. Mas Nossa. o fato é que a gente quer poder oferecer uma perspectiva, né, em que hoje em dia as pessoas têm tido uma dificuldade porque elas não podem se contrapor a um discurso politicamente correto porque elas têm muito medo de soar mal, Uhum. certo? É. Porque a verdade é que as pessoas do nosso tempo perderam a coragem de ser quem elas são. De dizer, escuta, eu não entendi. Escuta, eu não tenho certeza se eu concordo com isso. Me explica um pouco mais. E o problema mais sério que eu entendo que isso traz é que as pessoas começam a ter uma dificuldade de cognição. Sem dúvida. Porque O cara é já como perde se a chance fosse de raciocinar. atrofiando. Atrofia, qualquer músculo. É. Ah, mas o cérebro não é um músculo. Tudo bem, a gente não é retardado. Nós só estamos usando uma figura de linguagem. Tudo aquilo que você não usa, atrofia. Uhum. Tudo aquilo que você exercita, cresce, robustece. E as pessoas têm usado cada vez menos a crítica, porque é melhor eu não falar nada, senão eu vou apanhar. Eu não aguento apanhar. Exatamente. E aí você já não aguenta mais ser uma pessoa. Uhum. Né? E aí também não faz muito sentido. E outra questão é, se nós somos o sal da terra e o sal perde o seu gosto, para que ele vai servir? Vai servir para ser pisado pelos homens. Certo? Se o sal da terra perde o seu sabor, ele passa a ser pisado pelos homens. E aí a gente vive uma massificação do homem. Uhum. Aí nós viramos o tal do homem massa. E a gente perde de ser aquilo que a gente nasceu para ser. E uma outra questão é exatamente sobre o que as pessoas têm procurado hoje em dia, que é tudo que é mais simples, tudo que está mais à mão, mais prazer, tudo que é mais doce. Então a gente vem com este sal para salgar um pouco mesmo a percepção e para a gente lembrar que a vida não é para ser vivida em busca de prazer. O prazer faz parte da vida, mas ele não pode ser o norte. A gente, em última análise, está aqui para se sacrificar. Né? Então, Sim. a gente espera com esse Sal Podcast, um pouco pretensiosamente, porque a gente imagina que tem alguma coisa para oferecer que possa ser útil, mas muito humildemente, a gente tem clareza absoluta de que nós não temos as respostas prontas, que nós não somos pessoas prontas e que nós estamos no tal lugar de fala para ficar aqui cagando regra para quem quer que seja, porque nós todos aqui temos as nossas mazelas e nós temos bastante clareza de muitas delas, pelo menos. Então, não caberia para nós falar nada ou com olhar de julgamento ou com olhar de soberba e pretensão, porque nós somos muito tranqueira para isso, né? Não seria o caso. E reconhecer essas mazelas é de fato importante para que a gente não alimente uma soberba e perca a perspectiva sobre a nossa identidade real, mas também não reconhecer as próprias qualidades e o que nós temos de bom para oferecer seria tão ruim quanto, se não mais, porque seria enterrar um talento, enterrar algo que pode contribuir com a vida de outras pessoas. Então, muitas pessoas que nos ajudaram ao longo da nossa vida, muitas pessoas que te ajudaram ao longo da vida, se não todas, se elas tivessem escolhido usar de uma falsa modéstia e ignorar as coisas que elas têm de bom só para não parecer soberbo, só para não parecer muito pretensioso, se elas tivessem escolhido isso, elas provavelmente não teriam conseguido te ajudar, não teriam conseguido ajudar a gente. Sim. E tá aí a verdadeira definição de humildade, que as pessoas confundem muito. E eu gosto muito da sua definição, não exatamente sua, Não mas... é minha, É que você traz que eu uso, contribuições suas, Sim, mas a sim. forma como você explica. Fala um pouquinho. Na verdade, esse lance da humildade, a gente percebe que essa distorção a qual você se referiu, ela tem a ver com o seguinte: o sujeito quer soar humilde. Então, quando ele quer soar humilde, ele, em última análise, já não está sendo humilde, certo? E, portanto, no fim das contas, o sujeito que é de fato humilde, com muita frequência soará mal. Com muita frequência. Claro, se alguém vai fazer um elogio a você que você sabe que é imerecido, certo? Pô, eu não sou isso que a pessoa está dizendo. Você não precisa ser indelicado de ficar corrigindo a pessoa. Sim. Né? Porque isso também é uma tentativa de demonstração de virtude. Certo? Você pode acolher um elogio, mas saber que aquilo não é bem com você, que a pessoa não está te enxergando. Né? Pô, eu não sou tão bom nisso quanto a pessoa está vendo.
Da mesma forma, ainda que uma pessoa te critique muito severamente e que a crítica também seja imerecida, você não precisa necessariamente ficar discutindo com a pessoa, né? Então, você muitas vezes vai falar de si com um rigor de dizer, olha, isso aqui é algo que eu sei que eu preciso melhorar. E as pessoas vão achar que você está sendo falso modesto. Mas, paciência, é o que é. E outras vezes você vai dizer, olha, nisso aqui eu posso dar uma contribuição, porque essa é uma coisa que eu tenho estudado, tenho me debruçado sobre, e, portanto, eu tenho algo a contribuir sobre isso. Você pode soar soberbo ou soberba, mas isso não transforma você naquilo. O que as pessoas pensam de nós, em última análise, não quer dizer muita coisa sobre quem nós somos. Ah, Fábio, então você está dizendo que a gente não tem que dar atenção, não tem que dar ouvidos para ninguém? Não é isso. Você ouve, filtra, mas você precisa ter seus próprios referenciais. Inclusive para revisitá-los, para depois corrigi-los, mas você precisa ter os seus. Claro. Né? Então, nós estamos falando que humildade, aliás, humildade vem de humus, terra. Então, humildade é você ter os seus pés, a planta dos seus pés bem plantada no chão, sabendo em que chão que você pisa. Quais são os seus ativos e quais são os seus passivos. O que é que você já tem para oferecer e o que é que você não tem para oferecer. Então, por exemplo, com humildade, a maior parte de nós, 99,999% de nós, eu incluso, a gente não deveria ficar dando opinião sobre nada, porque a gente não sabe. Exatamente. A Carol do Rafa, que está fazendo a nossa técnica aqui, obrigado por isso, né? Muito bom ter você e mais essa. Tantos anos juntos, né, Rafa? A Carol do Rafa mandou outro dia uma figurinha para mim que dizia qualquer coisa como opinar é obrigatório, ter domínio do assunto é opcional. Olha. Né? Opinar, a gente tem que opinar, não importa se a gente conhece do assunto ou não. Né? Essa é a matriz desse tempo maluco. Sim. Se a gente tiver um pouco mais de humildade, a gente vai reconhecer que nós não podemos opinar sobre quase nada, porque nós não temos nada de profundidade sobre os assuntos. Ainda mais hoje em dia, que tudo é tão raso. E é muito maluco, porque as pessoas, elas, assim, com todas as letras, encorajam as pessoas a fazerem isso. E eu posso citar várias experiências que eu já tive nesse sentido, inclusive na escola. Porque, nossa, principalmente no 9º ano, em aulas de história, eu lembro que a gente estava tocando, assim, alguns assuntos mais polêmicos e vertentes políticas, por exemplo. Eu lembro de uma vez, um bimestre, que a gente estava estudando liberalismo, conservadorismo e uma vertente do progressismo. E em um determinado momento, a minha professora, ela falou, pesquisem aí, 5 minutinhos eu vou dar para vocês pesquisarem uma definição no Google, e aí vocês me falam qual que vocês concordam mais. E eu tava numa fase mais, sabe, batendo o peito e então chega pra lá. Assim, Transgressora. Quinta camada, assim. Eu tava no auge da minha quinta camada. E aí eu cheguei pra ela e falei, mas eu não sei direito desse assunto. Uma pesquisa de 5 minutos, acho que não vai dar pra saber direito, né? E aí ela, não, mas tudo bem, dá opinião mesmo. E em um monte de provas, atividades, dê sua opinião sobre tal assunto. E muitas vezes eu falei, olha, eu acho que eu não me sinto confortável de dar uma opinião, porque eu realmente não sei do que eu tô falando. E as pessoas te corrigem, é impressionante. Adultos corrigiram a mim, amigos meus, falando, não, mas você tem que dar sua opinião. Você tem que ter posicionamento. Cadê seu posicionamento? Você tem que questionar, você tem que falar. Mesmo se você não souber do que você está falando, então a quantidade é melhor do que a qualidade do que eu estou emitindo. Então, assim, coleguinha que tá aí com a gente, deixa eu te contar um negócio. Se você acha mesmo que você precisa dar opinião e se posicionar sobre tudo, isso não faz de você uma pessoa decidida ou com firmeza de caráter. Provavelmente faz de você só um idiota. Não passa disso. Porque a chance de você falar merda é gigantesca, né? Então nós vamos nos acovardar? Não, não é esse o ponto. Porque humildade pressupõe você se colocar no seu lugar de reconhecer que você tem alguma contribuição a dar, por mais singelo que você seja. E aí você se coloca para dar essa contribuição, o que é diferente de dar uma opinião. Então, por exemplo, você frequenta uma igreja, né? Sei lá, você tem uma religião aí, você vai lá. Tem um evento lá, tem uma louça para lavar. Vai lá e lava a louça. Você pode dar essa contribuição. Você não precisa dar opinião para dar contribuição. É que a gente acha que toda contribuição é intelectual. Sendo que nós estamos completamente perdidos na nossa intelectualidade. E é uma confusão tão grande, porque muitas vezes a gente vê o jovem de hoje em dia com essa
Essa esse volúpia. desespero, esse desespero de dar opinião. E muitas vezes eles pressionam os próprios pais. E tem pais que se sentem acuados com essa situação, né? E eles olham e falam assim, ai meu Deus, meu filho tá falando que agora o mundo é assim, ai eu não posso falar, porque, por exemplo, eu e o Fábio não somos de uma outra época, Sim. né? E a gente até tem falado disso nas nossas conversas, de como o mundo tem avançado. Nós, principalmente, que temos 3 filhos, a gente consegue perceber muito isso. A geração da Maria Clara é completamente diferente. Tem 5 anos e meio de diferença do Guilherme. Que não é nada. E é uma geração completamente diferente. Sim, O é Guilherme muito louco. para a Cecília, eles têm 4 anos de diferença. É completamente diferente. Então, assim, antigamente a gente tinha... porque aquela década, né? Porque os últimos 20 anos... Isso não existe mais. Aquele então, século. A gente fala de séculos. Então, assim, hoje a coisa... Porque era tudo muito uniforme, né? acontece tudo muito rápido. Então, assim, muitos foi... pais, avós, o que a gente vê de avós por aí, avós que tem aí na sua faixa de 60 anos, que muitas vezes não conseguem mais conversar com um neto, com uma neta, porque se sentem pressionados. Porque, ele tem opinião, ele decidiu que ele vai ser isso, ele decidiu que ele vai fazer aquilo, não sei o quê, e ninguém pode questionar. E fica no quarto fechado. Não, patrulhamento, né? Assim, o negócio... Hoje, inclusive, né, na missa de hoje é dia da memória de São José de Anchieta. Que foi um cara demonizado pacas. Porque ele na escola, inclusive, Na escola, inclusive, porque ele ousou catequizar índios, certo? Como se aquilo fosse uma agressão à cultura. Ele foi um monstro. É uma agressão à cultura. Escuta, o cara tá mostrando, ele tá sinalizando para uma pessoa de carne e osso e coração que existe uma verdade, que a verdade andou por aqui. E aí ele é tratado como um agressor. Sério? Sim. Tudo bem, tem um contexto histórico. Muitos dos santos e santas, muitos dos grandes vultos da humanidade foram figuras de um temperamento irascível, assim, gente difícil de lidar. Eu não duvido que esses caras fossem. Até porque, bicho, na moral, pra você andar do litoral até os interiores, você não pode ser um bosta frita. Você tem que ser alguém que tem uma pá, né? Você tem que ter um tem pá. essa coragem de desbravar, né? Senão você não consegue se impor aos desafios que aparecem. Sim. Então, você precisa. Não é um cara que vai ter uma fala mansa, que vai ser politicamente correto, né? Que vai ficar... Imagina, José de Anchieta falando pros índios em empatia, em diversidade. Para, né, velho? Só pode ter merda na cabeça pra pensar um negócio desse. Esses caras que tem essa coragem, né, de entrar num navio e não ter certeza de que vai chegar num lugar. É um ato de fé. Ter quase certeza que não volta. Exatamente. Né? E aí... E ele não voltou, no caso, né? Voltou? Pô, aí eu não sei. Não Aí sei me apertou. Também não. Viu aquela parte que a sei. gente falou que tem um monte de coisa que a gente não sabe? Pra gente conversar. Se alguém É. souber aí, pode Manda contar. pra nós. Por favor, pedimos. Então, quer dizer, aqueles que fazem o que tem de ser feito, aqueles que estão no que estão fazendo, como diria São José Maria Escrivá, eles são tidos como uma gente muito esquisita nos dias de hoje, né? Então, quando alguém se posiciona e diz, eu posso contribuir, soa soberbo. Quem que ele pensa que é para dizer que vai fazer? Sim, quem que ele pensa que ele é para não fazer? Para abrir mão de uma vocação que está nele, que nem é dele, mas está nele ou nela, né? Então, humildade, ao fim e ao cabo, tem a ver com essa percepção de o que é que eu tenho que eu já posso contribuir, embora eu não esteja completo, e o que é que eu não tenho que eu tenho que me fechar aqui na minha insignificância e que eu preciso aprender, melhorar, aprimorar. E com muita frequência as pessoas têm ideia de que o processo de aprimoramento parte só da correção daquilo que é falível. Isso aqui eu sou ruim, então eu tenho que melhorar isso aqui. Claro que você tem, mas às vezes a melhoria vem a partir do uso dos assets que você já tem, daqueles... Sim, né, porque a experiência é uma ótima professora, né? Sem dúvida. E só conectando... E que muita gente desdenha, né? Hoje em Pois dia. é. As pessoas têm medo de experienciar, de ir pro fight, E entendeu? de respeitar quem Sim. tem experiência, né? Isso é muito comum, né? Mas o que eu ia falar também tem muito a ver com isso, e conectando essa questão com a ideia das gerações e a forma como tudo foi mudando muito rápido. Para mim é muito interessante enxergar isso, porque
me parece, assim, eu vejo que a informação, a forma como as informações foram apresentadas para minha geração é muito diferente do conceito que a geração de vocês tem de informação. Sim. Então, pra gente, eu cresci com os adultos chegando pra mim e falando: ai, mas é tão fácil você encontrar as coisas hoje, é só você dar um Google, né, Maria Clara? Aí fazer lição é tão facinho, não sei o que, tal toque do dedo, não sei o que, tal. Realmente, nós temos um acesso gigantesco à informação. É de uma magnitude. Você pesquisa sobre a história do jacaré da Malásia e você vai encontrar uma enciclopédia. Sim. E eu posso também pesquisar sobre a história dos vestidos cor-de-rosa de seda produzidos na Inglaterra no século XVIII. E eu vou encontrar. É inacreditável. A questão é, essa quantidade de informações não significa que elas são verídicas. E não significa que só por a gente ter decorado ou lembrar de uma informação que a gente viu num vídeo de 10 minutos... Ou lido uma vez, então. Ou lido uma vez. Não significa que nós estamos preparados um conhecimento, para falar. Exatamente. Sim. E é muito difícil você equilibrar esse conceito de você... Ai, mas então eu tenho algum domínio sobre isso? Eu tenho uma contribuição a dar sobre esse assunto com base nesse pouco conhecimento que eu adquiri? Se é que dá para chamar de conhecimento. Sim. Então, é por isso que é muito difícil você... ter humildade, eu vejo isso na minha geração, né? Porque você não tem como depositar uma confiança naquilo que você sabe. Você não sabe se sabe de verdade. Isso é muito difícil. Muito embora exista um conceito, né? O professor Ítalo fala muito disso, que é a ciência superior. Né? Então, assim, tem coisa que a gente apreende, e ela dá num lugar da gente, né? Que é mais ou menos por aqui, certo? E tem coisa que a gente aprende que dá em um lugar mais ou menos aqui. Tem coisa que a gente aprende que dá um lugar mais pro baixo ventre mesmo, né? Isso sou eu que tô falando, né? Eu só tava citando o Ítalo até o termo ciência superior. Senão alguém vai falar, o Fábio tá falando que o Ítalo falou um negócio que o Ítalo falou, não falei uma merda dessa. Então, só pra deixar claro, aqui já é minha articulação, né? Pra não botar uma bobagem na conta dos outros. E tem algumas coisas que a gente é exposto que dá mais ou menos aqui. Que é como se articulasse a cabeça e o coração. Tem coisa que você olha, você não sabe exatamente, mas que você bate o olho e fala, tá, isso aí parece que é. Isso conversa comigo. Sim. Né? Então, pra gente também não cair na praga do relativismo. Sim. Mas o que você falou assim, né? O cara estudou pra caramba, acha farta bibliografia sobre tudo. Inclusive pra provar que o ovo é bom ou que o ovo é ruim. Veja bem. Estudar também... olha como o assunto é abrangente, né? Porque estudar necessariamente não sei. As pessoas hoje em dia têm muita dificuldade. O que é estudar, né? Então pensa que é acessar um monte de... dou Google nas páginas, não sei o que e tal. Tenho referências, não sei o que. E isso não é estudar. Como é que valida? Como é que valida? Tem um jeito de validar. Porque o processo de ideação humano, ele já foi inventado de um jeito muito funcional. Você junta as coisas que o seu senso é capaz de captar e que a sua razão é capaz de articular, certo? Elas vão para um lugar que é quase como se não fosse dentro da gente, é como um espelho, né? Ele é um lugar onde você tem uma sombra das coisas que você aprendeu. Então, do tipo... Eu uso muito esse exemplo porque ele é bobo, mas ele é funcional. Você já tomou groselha. Você tem um fantasma da groselha. Você sabe o gosto. Agora, lembrando, você meio que sente o gosto da groselha. Uma sombra, um jeitão dela. Você não lembra quando você tenta? Então isso é um fantasma da groselha no teu espelho. Você sabe como é água com gás. Sim. Certo? Então você tem um fantasma dela. Você lembra daquela sensação na boca, etc e tal. O que a gente faz? O processo de ideação humana é você junta esses fantasmas e pensa, como seria a groselha com água com gás? Pô, parece que dá um swing. Você juntou ele na sua cabeça, você meio que pode sentir o gosto da groselha com água com gás. Certo? E assim é com tudo. Então você estudou, por exemplo, sobre os macacos da África Alta. Sei lá se existe África Alta. Certo? E aí você estudou sobre os vestidos rosa da Namíbia.
Beleza, não sei se tem vestido rosa na Namíbia. Em algum lugar, você pode pensar, então como é que seria um macaco com um vestido rosa da Namíbia? A gente vai fazendo, é assim. Eu tô dando exemplos grotescos, né? Porque eles ajudam a gente a pensar. Alguém aí deve ter pensado num macaco de vestido rosa, né? Com certeza. Com certeza. Desculpa por isso, mas... Então, como é que a gente valida essas coisas? E esse é o ponto sobre o que você falou, filha. O cara vai, estuda tudo sobre alguma coisa e sente que ele tá pronto. Como é que ele vai estar pronto? Quando o conhecimento vira uma obra. Quando você traz aquilo do que você idealizou do espelho para a realidade concreta, deixa eu ver como é que fica a groselha com água com gás. Pô, legal. Aí você contorna melhor aquele fantasma, aquilo passa a virar uma coisa um pouco mais conceituada para você. E de você tanto repetir, ela vai se firmando. No final das contas, é assim que uma pessoa amadurece e firma os valores e os conceitos. Porque ela vai entendendo o que é o bem, o que é o belo, certo? Porque tem uma coisa que você acha meio bonito, mas não tão bonito. Isso é belo ou não é? Certo? Ah, mas beleza é uma coisa subjetiva. É o cacete que é subjetiva. Porque não há uma pessoa que não tem uma lesão no caráter que fica de frente pro mar por 5 minutos e não fica embasbacada com aquilo. Alguém acha as águas dos mares daquele lugar dos famosinhos agora, como que é? Que é longe pra caceta. Maldivas. Da Maldiva. Alguém acha a água da Maldiva feia? Não tem como. Né? Não dá. Claro que não, porque ela tem uma característica inerente, indivisível de beleza. Certo? Porque o ato puro emprestou parte da sua beleza para aquilo. Sim. E por mais que você tente dizer, não, mas eu acho feio. Eu não gosto. As pessoas geralmente falam pra isso. Pra mim é feio. Pra mim é feio. Não dá pra você desvincular o sentido do que é. Então você pode dizer, eu acho feio, eu não gosto. Mas o sentido daquilo, a característica, ela ainda está lá, por mais que você troque o termo, por mais que você tente subverter. Então falar, não, eu gosto, a pessoa pode não dizer, gosto. eu não gosto. Pode trocar o termo, mas é o que pode, Tem um ótimo exemplo Porque disso. traz uma sensação diferente. Sim. Nós temos, naturalmente, uma aprovação por aquilo que é belo. Exatamente. Por quê? Porque isso é. Sim. Isso tá para além das suas percepções e preferência. opiniões. Então, do tipo, uma mulher amamentando. Hoje em dia é proibido, não pode. Porque, imagina, uma mulher amamentando no meio da rua, onde já se viu. Mas peraí. Eu tenho uma coisa pra falar sobre isso. Sim. Porque assim... Não, porque assim, Briguem. uma coisa é uma mulher que pensa simplesmente em amamentar o filho. Hoje em dia, você tem mulheres que fazem questão de mostrar o peito. Vamos falar a realidade aqui? Sim. Que querem, eu quero ficar exposta, porque eu faço, porque eu quero, porque eu posso, porque eu sou livre, não sei o quê. Como uma Veja bem, afirmação há até, diferença nisso. Sim. Há uma diferença muito importante nisso. Sim. Porque Bem observado. o ato de amamentar é belíssimo. É belíssimo. O que acontece hoje em dia, e que eu, que sou mulher, que estou no meu lugar de fala... não, calma. Lacra! Vai, tira mana. essa parte, tá? Foi só um detalhe. A outra. Que filha da puta. Lacra, vai, mana. Muito bom. Eu, que sou mulher, já fiquei constrangida em alguns lugares com as mães, amamentando o filho como se estivesse no quarto dela. Entendeu? Tipo, muito à vontade, com o peitão de fora. Cara, eu não quero ficar vendo o peito de outras mulheres por aí. Mas essa mulher tá amamentando? Entendeu? Então. Ela tá militando, ela não tá amamentando. Tá presente ali, exatamente. Ela não tá amamentando. Ela nem lembra que tem um bebê. Você desculpa eu cortar aqui a tua... Porque ela tá pensando em outra coisa. O propósito eu da sei ação o que outra, você queria né? dizer. Não, mas foi bom você dizer. Mas... Inclusive, porque você prova aquele meu ponto, né? A Mônica tem uma mania chata, gente. Vocês não reparem, não, né? Ela e tem mais umas pessoas que eu conheço que tem essa mania chata. Que normalmente ela tá certa. Não é que ela tem mania de achar que está certa, ela tem a mania de estar certa. Então eu já não discuto muito com ela, porque no geral eu me fodo depois, entendeu? Eu vou falar, não, ela tinha razão. Eu tinha certeza, mas ela tinha razão. Não, ela fala, mas ele. É verdade. Mas ela tem completa razão. Você fez bem de me cortar, porque você tem completa razão. Porque mas é aquilo, né? A gente já não sabe exatamente o que é amamentar. Uma mulher com o seio aparente, com um bebê pendurado no seio dela, tá amamentando ou não? Depende. Depende, né? Porque se a mulher precisa amamentar e ela tá num lugar público,
certo? Ela pode amamentar e pode fazer isso discretamente, de forma que ninguém perceba. Eu já fiz. Certo? Claro. E ninguém precisa ficar olhando para aquilo como se fosse uma coisa. Agora, em nome de uma pretensa liberação, etc e tal, tem aquelas iluminadas que vão achar que todo mundo tem que ver ela tá... Então, ela não tá amamentando, ela tá militando, né? Então, o que eu tô dizendo é o seguinte. Mas é que o seio da mulher tem uma conotação sexual. Sim, tem. Então, mas depende de quem tá vendo, certo? Uma criança não tem conotação, né? E para um adulto ordenado também não precisa ter. Freud discorda. Claro que ele discorda. Eu ia né? dizer que o Um mundo de imbecil feito hoje ele tinha que também discordar. apresenta uma outra coisa, porque você tem... Ui, perdão, gente. Você tem aí, hoje em dia, crianças com muito acesso à internet, né? Sim. Que também é uma das nossas pautas Sim, por sim. aqui. Porque, então, pode ser que uma criança, infelizmente, já tenha uma outra conotação do que simplesmente... Infelizmente, De novo, vocês viram que ela discordou de mim e ela tá certa. É que não era, né? Pra uma criança ter... Não era, mas não tem. Era. Mas tem. A realidade é que não era. Muitas mas vezes tem. hoje em dia a gente tem que pensar bastante. Sim, muito bem observado. Então, eu nem lembro qual era o ponto fundamental. O ponto fundamental é que há uma beleza no ato de amamentar, certo? Então, vamos lá. Vamos E dizer... nós temos obras de arte Sim. que tem essa demonstração. Sim. Né? Obras Inclusive, de arte que retratam a importantes. nudez mesmo. Obras de arte importantes. Inclusive, eu acho que até retratando a própria mãe de Jesus, não é? Eu nunca vi. Não Não tem? saberia Eu acho dizer. que eu já vi, hein? Eu não lembro, não. Mais uma aí, se alguém souber. Eu Vale acho a que pesquisa. Mas o fato é que a beleza, ela é. Sim. Né? É. A beleza é, a justiça é, A a bondade é. Então, quando a gente vai fazendo aquele processo de ideação que vai validando no mundo concreto, a gente traz da simples ideação desse espelho para o mundo concreto, a gente vai validando as coisas. E você aprende a aprender com Esse é o menos ponto. recursos. Esse é o ponto. Então, como ninguém, voltando ao tema da humildade, como ninguém tá pronto para nada que importa, certo? Ninguém tá pronto para casar. Ninguém tá pronto para ter filho. Pra ter filho. Ninguém tá pronto para abrir uma empresa, para fechar uma empresa, para mudar de país. Ninguém tá pronto. Então, Pra ser mandado embora do trabalho. como é que faz para se preparar para isso? Não faz, né? Porque muitas vezes a gente não tá se preparando, a gente só tá tentando evitar as dores inevitáveis da vida. E não é para você, certo? Se a vida tem certas dores, deve ter uma razão para isso. Então, Deus não é trouxa, ele não tá de treta, como diz o Pedro Augusto, né? Então, se Deus permite que aquilo que a gente considera mal exista, né? Então a gente precisa lembrar que o projeto dele é perfeito. Então a gente não tem que ficar tentando evitar. Confia, certo? Sim. Agora, então quando é que eu me lanço para uma coisa? Quando é que eu sei que eu tô... que eu preciso reunir mais informações e forças para me lançar o desafio? E quando é que eu tenho que me esvaziar da minha vaidade de que eu ainda não estou pronto e que, portanto, eu tenho que ir para o jogo mesmo sem ter todas as ferramentas? A gente tem que lembrar do propósito das coisas. Tem que lembrar que a gente está debaixo de um sistema que tende a funcionar. Sim. Certo? Que existe uma força para muito além da nossa. E que, se a gente tem, com os recursos que tem, alguma chance de dar uma contribuição, a gente tem que se lançar. Porque os recursos que faltam vão vir através desse aprendizado. As Exatamente. pessoas, hoje em dia, têm se acovardado muito, se centrado no conhecimento, e vai cabeção, Sim. e o bracinho curto, que tem muito medo de falhar. A falhar você já vai. Sim. Não tem como, por mais que você se Exatamente. prepare, né? Então a gente precisa você deixar de chegou ser num ponto- covarde. A ideia é não se num acovardar. ponto importante que é assim, a grande realidade de que nós não somos nada. Né? Nós estamos aqui porque alguém, uma pessoa, decidiu. Uhum. Né? Então, assim, se a gente não tem este olhar para o sobrenatural, né, que, obviamente, abarca o próprio Deus. Se nós não temos esse olhar, realmente a gente começa a entrar só nessa questão aí o conhecimento está num site, o conhecimento está exatamente num livro. Uhum. Vocês entendem? Não que não esteja, é que existe algo maior, que é exatamente o que você falou. Sim. É que o conhecimento, o entendimento, ele é algo vivo. E ele não está plenamente cumprindo a sua função se ele não é algo que está dentro de nós, dentro de uma pessoa. Então,
Cara, os filósofos da Grécia Antiga, como é que Sócrates era mais inteligente do que os jovens de hoje em dia? Se os jovens de hoje em dia, eu inclusa, temos muito mais acesso à informação do que ele. O que faz essa recursos, diferença? vamos dizer assim, Recursos, né? nós temos uma infinidade de recursos a mais. A gente, então, o que faz com que ele estivesse preparado para exercer uma função intelectual mais preparado do que eu, por exemplo, que tenho muito mais acesso à informação que ele? Você É tem que essa ele- resposta? Diga. Ele tinha um contato a mais com a verdade. Sim, Ele um olhar fazia para o sobrenatural. essa ideação humana de forma mais plena do que eu. Gênio. Por uma questão de imaginário. Então, é uma sensibilidade para a verdade. Então, talvez a falta para essa de busca, recursos né? dele... Para essa busca. Talvez a falta de recursos dele fizesse com que ele tivesse uma sensibilidade maior para os poucos recursos dos quais ele dispunha. Então, Sim. quando ele olhava uma pedra, quando ele olhava água, o fogo, quando ele olhava a natureza, uma pessoa, ele entendia aquilo muito mais fácil do que eu com muito mais informações. Eu tenho que me esforçar mais. Eu tenho a minha professora de piano do conservatório, que eu estudo lá, ela fala algo muito interessante que eu acho que se aplica muito bem aqui. Ela fala que a gente tem que tocar com alma, que a gente... não faz muito sentido a gente ficar preocupado quando vai se apresentar e tudo, porque a música, ela não é aquilo que tá na partitura, simplesmente. Aquilo é uma coisa só escrita. A música é quando ela é tocada. A música decora o tempo. Puta que eu pariu. Você sabe que A eu música fui na decora o apresentação. Não, porque Isso, artes isso é um visuais... corte, né, Rafa? Você fato. claramente percebe que isso é um corte, né? Puta que eu pariu. Você sabe que eu fui na apresentação da Maria Clara e ela realmente, a sua professora usou uma expressão que me tocou, porque ela disse assim, olha, os meus alunos, eles vão se apresentar aqui e eles vão soar o que eles estão lendo. Aquilo pra mim foi tão interessante, porque eu falei, caramba, Quando ela falou é isso, eu também. isso, a música é isso. O artista, ele está lendo e ele está soando. Foi muito Entendi bonito. isso. Foi muito bonito. Porque se os quadros decoram uma parede, se a dança decora uma cena, se a literatura ela decora uma página, tem todo o lance das palavras, a música decora o tempo. Porque ela só tá escrita. Assim como o conhecimento. O conhecimento só escrito em um site, só escrito nas páginas de um livro. Que o livro é até mais ele é mais estimado, não é? Superestimado, né? Do que o site, simplesmente. Conhecimento Conhecimento é o contrário, uma página. né? Eu acho que o site é super É que eu acho que o livro tem toda a simbologia. O livro, assim. então, é mais importante. É verdade. Entendeu? O Então, mas conhecimento ele científico tá é morto. superestimado. É verdade. Mas só em uma página, o conhecimento tá morto. O conhecimento só é vivo quando ele é proferido e quando ele tá dentro de nós. Quando nós absorvemos ele. Você sabe, Maria Clara, você falou algo aí que me chama a atenção e me fez pensar em uma outra parada aqui. A gente tem hoje em dia um frenesi, certo? Existe uma histeria mesmo pela catalogação. É verdade. Sim. Então, a gente lê a manchete e a gente se sente informado. A gente vê os primeiros 10 segundos. A gente quer quantidade. Tanto assim que nós temos os stories, os shorts, os cortes. Um monte de séries. Mas tudo é pequenininho. O filme agora, pra ele ser legal, você vai ver na Netflix, tem muitos filmes que é até 90 Tem minutos. uma categoria, né? Tem até 90 minutos, certo? Então, assim, aquilo que é raso nunca esteve tão na moda quanto agora. Porque assim dá pra eu catalogar mais. Por que a gente cataloga tanto mais coisa e a gente é tão mais burro do que Sócrates? Porque ele não se deixava seduzir pela catalogação em detrimento da contemplação. Falta a gente contemplar um pouco mais as coisas. Sim. A gente tem um olhar mais contemplativo mesmo, para que as coisas possam conversar com a gente e manifestar E aquela sua promessa. e soar. Soar. Revelar sua promessa. Sim. Nossa. Né? Então, isso é um reflexo muito do nosso tempo. Um camponês de 200 anos atrás, ele tinha, durante toda a vida dele, o equivalente à informação de um jornal de domingo. Certo? Por que ele era tão mais sábio do que a gente?
Porque ele conversava com o alto o tempo todo. Vai chover, não vai. Uma conexão com a plantar. natureza gigantesca. Hoje é dia de arar, hoje é dia de regar. Hoje é dia de colher, hoje é dia de plantar. Os caras sabiam, estavam atentos às estações, a toda a ciência simbólica. Os recursos, eles vinham do alto, exatamente. Porque eles vinham da natureza. Ele tinha que olhar para a lua, ele tinha que olhar para o mar e entender como é que essas coisas se conectavam, né? Aí a Maria Clara estava falando dessa coisa da música, né? E eu arranho um pouco no piano, mas a verdade é que eu toco mal. Mas a Maria Clara, a Mônica gostam de me ouvir tocar, mesmo eu tocando mal. Eu já ia falar, não toca mal. Eu toco mal. Eu toco mal, tecnicamente eu toco mal. Não há como discutir, né? E Sim, quando você diz que eu toco bem, eu humildemente tenho que saber que você está sendo generosa. Você está falando com os ouvidos do coração, né? Porque a técnica... bonito. Então, bonito. tem uma graça. Tem uma graça no que eu tô fazendo ali. Mas é porque tem alma. Embora não haja técnica. Exatamente. Né? Então eu nunca vou ser um virtuose. Porque eu já fiquei velho para aprender piano, né? Provavelmente. Mas aquilo que eu posso tirar de um piano é capaz de tocar uma pessoa. Então eu tenho que ter a humildade de tocar mesmo sabendo que tá ruim. Eu tenho que me esvaziar da minha vaidade, porque quando eu toco num lugar que tem mais de 5 pessoas, eu começo a suar, certo? Por quê? Porque eu fico preocupado com a minha imagem, o que eu não deveria, certo? Entrega o que você pode entregar na sua pequenez, porque aquilo tem uma utilidade para alguém, né? E, por último, essa questão que a gente estava falando, né? Dos aprendizados, de tudo aquilo que a gente cataloga e que a gente não transforma em obras, a gente precisa se lembrar do que é a substância da vida humana, né? E para quem está nos vendo, nos assistindo, eu deixo uma pergunta para você responder em segundos. Qual é a substância desse copo? Não é muito difícil, né? É vidro. Algodão. Então, se você respondeu vidro, você acertou. E qual é a substância da vida humana? Diga aí, Maria Clara. História. História contada. É história. Então, se você tem muito conhecimento e não transforma ele em obra, em serviço, se tudo que você sabe não serve para ninguém, é como se você não soubesse. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. E o melhor jeito de saber mais é fazer, colocar à prova, validar, né? Aliás, é um conceito empresarial, né? O conceito de MVP, mínimo produto viável, né? O conceito de validação. Então, põe para acontecer. Se esvazia da pretensão de que você vai acertar, porque você já é burro pra caralho já. Entendeu? Então põe pra fazer que você vai aprender muito. Pega o seu produto, coloca pra algumas poucas pessoas. Se você não tem vergonha, dizem alguns dos sabidos aí das startups, se você não tem vergonha da sua versão atual, do teu projeto, é porque você demorou demais pra lançar. Né? Põe pra fazer, põe pra acontecer, pra servir alguém. Porque senão isso não vira narrativa, não vira a substância da vida. E briga da gente morrer feito idiota. E assim, acho que temos, né, o nosso primeiro episódio, né? Temos. Acho que temos. Foi boa a conversa, né, meninas? Foi. Eu adorei. Gostei bem também. Foi bom, Espero Rafa? que vocês gostem. Muito bom. Aí, então, Rafa gostou, tá bom. E Uma pessoa já. esse é um verdade. momento de considerações finais aí sobre essa nossa conversa. Muito legal mesmo. Isso, o que você estava falando antes sobre morrer feito um idiota e colocar um pouco de conhecimento, um pouco de talento e habilidade que você tem dentro de você à prova, isso me lembrou de algo muito interessante, que quando eu era menor, acho que a mamãe principalmente vai lembrar, eu adorava andar de patins. Eu andava muito de patins. Nossa, todo dia, toda hora. E eu aprendi uma das coisas mais importantes, que é justamente esse conceito que dali pra frente eu nunca mais desaprendi. Isso sempre esteve comigo e eu sempre pus em prática, que é você simplesmente fazer, porque a experiência e o quebrar a cara é o que te ajuda. Eu aprendi isso como? Porque eu colocava o capacete, a cotoveleira, a joelheira, tudo. E eu percebia que quando eu começava a andar, eu ficava muito dura, eu não conseguia andar direito. E aí eu comecei a me jogar no chão. Medo de se machucar, né? Sim. Medo Então, o de que eu doer. fazia? É claro que você tem que ter prudência. Então, eu não ia fazer isso sem joelheira, sem o equipamento. Mas, tudo posto, eu simplesmente começava a andar e eu me tacava no chão. Com essa Com consciência de Com querer ver força. como seria. Umas 2 vezes. E toda vez antes de andar eu tinha que fazer isso, senão eu ficava dura e eu não conseguia andar.
2 vezes tendo me tacado no chão, eu andava livremente, com muito mais consciência, e eu não caía, a menos que tivesse uma pedra, assim, alguma coisa muito aleatória no caminho. Mas eu andava com muito mais fluidez, porque é o impacto, é a queda, é a experiência que nos ensina. Então, se permita cair, se permita errar, com prudência, claro, não vai ralar seu joelho, não vai se estatelar no chão, mas uma vez que você já tá com todo o seu equipamento de segurança, digamos assim, não tem porquê. Só vai, né? Não tem porquê você ficar tentando se proteger, porque a vida foi feita pra ser vivida desse jeito. Então, só vai. Tem um pensamento que eu vi numa série, meio de besterol e tal, mas que o roteiro era muito bom. E que o cara dizia o seguinte lá, né? Um pensamento oriental. Viver é sofrer. E prosperidade é encontrar significado nesse sofrimento. Essa frase, ela é da filosofia oriental, né? Que tem bastante coisa bem interessante na filosofia oriental, na medicina chinesa, por exemplo. Enfim. Ayurveda. Então, eu gostei muito dessa frase. Que legal. Muito legal. Eu acho que fica para nós aí essa pergunta: como é que nós estamos contando as nossas histórias? Acho que isso tem tudo a ver com esse tema da humildade, né? E que é da nossa construção, do dia a dia. Como a gente está contando a nossa história, né? O que é mais importante nela. Então, é isso. Bacana. Que lindo. A gente precisa se preocupar com como a gente constrói a história e como a gente conta a história que construiu, né? A gente muitas vezes não é tão generoso nesse segundo quesito. Mas então é isso. Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Muito obrigado aos nossos apoiadores e patrocinadores. Deus abençoe muito você que nos assistiu, você que está nos apoiando. Se quiser nos apoiar, vai ser muito bem-vindo. A gente agradece muito. Mas a maior ajuda que você pode fazer por nós é assistir, compartilhar, rezar, orar por nós, e para que a gente possa seguir com isso aqui de uma forma útil e que possa ser, de alguma forma, um serviço àqueles a quem nós alcançarmos. Então, curte aí, segue a gente, compartilha e a gente se vê até a próxima. Deus abençoe. Até o próximo Sal. Tchau. Valeu.